Olá pessoal, tudo bem? No capítulo desta segunda-feira de Tititi, a Cecília ficará completamente chocada ao chegar na vila e quando Lúcio sugerir que eles entrem, a mulher admitirá que já esteve ali antes. O Ari vai perguntar o que a titia está fazendo ali e o Lúcio revelará que levou a mulher para morar com eles. O Ariclenes justificará que não tem condição de cuidar da mulher e que justamente por isso optou em colocá-la na clínica. Entretanto, a Susana intervirá para dizer que a Valdete vai acompanhar a titia. E no vídeo de hoje veremos a Jaqueline se aliando ao Ari e destruindo o Jaque. Também veremos o Renato acabando com a raça da Luísa. Você quer saber de todos esses detalhes? Então continue assistindo o vídeo. E me conta de qual estado e cidade você está acompanhando. Comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber. Pessoal, eu peço por gentileza que, se possível, se você gostaria de receber todos os acontecimentos e resumos da novela Tititi, clica no botão de gostei aqui embaixo no like e também inscreva-se, além de ativar o sininho de notificações, porque só assim o YouTube vai te avisar sempre que sair um vídeo novo aqui no meu canal. A propósito, você acha que a Fátima agiu certo contando para o Renato que o Giancarlo foi o responsável pela demissão dele? Ou a Fátima não deveria ter se intrometido? E também me conta aqui embaixo nos comentários se você gostaria que a Daguilene se desse mal junto com a Stephanie, sim ou não, que eu quero saber, beleza? Bom, feito isso, então vamos continuar com o resumo. A Cecília afirmará que já esteve na vila, enquanto o Ariclenes justifica que antes da Cecília ir para a clínica, os dois estiveram lá, além de perguntar se a senhora não se lembra disso. A Cecília vai explicar que está se referindo a lembranças muito mais antigas, mas rapidamente a Susana irá sugerir que eles entrem. A Cecília verá praticamente um filme passando em sua mente, até que entrará na casa do Ari. Ele argumentará com a Susana que a Cecília está com uma feição muito estranha e afirmará que a titia pode ter um treco e surtar de vez a qualquer momento. A Susana perguntará se por acaso o Ari está com medo que o Jaque descubra toda a verdade e ele ficará indignado com a fala da ex-esposa, chegando a entregar o celular para ela, além de mandar a Susana ligar logo para Cacatua e contar tudo. Entretanto, o Ari ameaçará a ex, dizendo que quando for descoberto, a credibilidade da Susana como jornalista também acaba na hora. A Susana afirmará que sabe das consequências que terá que enfrentar, mas que não é justo com a titia continuar escondendo a verdade. A Susana dirá que o Ari está com medo, mas que dá para ver que ela adora o Ariclenes e o Lúcio, sugerindo que ele aproveite o momento para resolver essa situação dignamente. A Cecília elogiará o Lúcio, mas pedirá para voltar para a clínica, enquanto o Lúcio pede para que a mulher permaneça ali com a Valdete. A Jaqueline vai fazer várias perguntas para o Jaque a respeito do torpedo que ele recebeu, dizendo estar sendo traído, enquanto garante que confia plenamente em seu marido. Porém, o Jaque vai exigir que eles sigam para o apartamento da Jaqueline por saber que a Clotilde já está com toda a tramóia preparada. A Clotilde vai provar que não é tão esperta quanto pensa. Isso porque ela e o Jaque gastarão munição à toa ao armar um falso flagrante de traição para separar a Jaqueline e o Thales, sem saber que a união deles é pura fachada. A Clotilde decidirá jogar sujo e aparecerá aos prantos na casa dele e da Jaqueline, dizendo que não aguenta mais amar o Jaque sem ser correspondida à altura. O Thales cairá no papinho da vilã, decidindo ajudá-la, chegando a entregar alguns lenços para ela. Porém, ao perceber que o rapaz caiu feito um patinho, ela se aproveitará da distração dele para colocar um boa noite Cinderela no copo em que sugerirá que eles brindem. O Thales adormecerá em segundos após ingerir a bebida e a Clotilde então tratará de tirar as roupas dele e as suas para simular que os dois acabaram de ter intimidades e estão supostamente exaustos. Quase que em seguida, diante da armação arquitetada pelo casal de golpistas, seguindo o plano da esposa,
O Jacques Leclerc chegará acompanhado da Jaqueline. Com o maior escândalo, o estilista começará a berrar, chamando a Clotilde de infiel e traidora, simulando sua indignação pelo fato de estar supostamente sendo traído pela esposa. A Jaqueline, porém, perceberá que tudo aquilo não passa de uma armação. A Jaqueline saberá que o marido talvez tenha ingerido alguma substância duvidosa e enganará o Jacques e a Clotilde, fingindo ter caído no plano deles. O Julinho vai desabafar com a Marcela sobre seu inconformismo ao ter caído no papinho do Thales, enquanto a mocinha argumenta que o amigo apenas se abriu para uma nova possibilidade de relacionamento. A Marcela ainda vai garantir que o Thales gosta muito dele, mas o Julinho continuará duvidando, mesmo quando a Marcela disser que essa história não acabou. A Marcela até chegará a dizer que o Thales está confuso com tudo que está havendo e acabará sugerindo que o amigo dê um tempo para o rapaz se resolver. O Julinho vai afirmar que só quer ver o Thales se danar, mas a Marcela vai garantir que ele está tão revoltado apenas por gostar do rapaz, destacando que o conhece muito bem. E quando o Julinho perguntar o motivo da Marcela ter ficado tão compreensiva em relação ao Thales, questionando se a amiga por acaso se identificou com a confusão dele, a Marcela confirmará, admitindo que quando achou que as coisas se resolveriam, elas ficaram ainda mais confusas. A Marcela vai contar que saiu com o Edgar, que ele descobriu que ela e o Renato passaram uma noite juntos e não reagiu nada bem. O Julinho finalmente entenderá o motivo da fúria do Edgar durante o café da manhã, enquanto a Marcela revela que o Renato foi brigar com Giancarlo e tentou novamente manipular o filho. O Renato vai exigir saber como o pai teve coragem de manipular os donos da agência para impedir que ele conseguisse o trabalho, mas o Giancarlo se fingirá de desentendido. O Renato afirmará que não é nenhum imbecil e que está ciente de que a agência foi coagida a cancelar o seu contrato. O Renato deixará claro que não quer mais nada do Giancarlo, garantindo que jamais voltará para a casa dele. O Giancarlo dirá que o filho é um artista medíocre e que jamais conseguirá o próprio sustento sozinho, garantindo que o Renato está fazendo uma escolha equivocada. O Renato surtará com o pai, gritando com ele ao deixar claro que não deseja ser um administrador, nem mesmo a cópia do Giancarlo Vilas, pois prefere passar fome e viver no meio da rua. O Renato afirmará que esperava o apoio do pai, que na verdade destruiu mais um sonho dele, depois que o Giancarlo acabou com a chance que tinha de reconquistar a família. O Edgar não conseguirá entender o porquê da Marcela ainda não estar ao seu lado, já que está separada do Renato, e continuará martelando a fala da Desirê sobre o fato de uma mulher que presta só ser capaz de ir para a cama com o homem que ama. O Edgar decidirá desabafar com a Graça e pedirá o conselho dela sobre uma situação tecnicamente hipotética, de uma mulher que ama um determinado homem e acaba tendo que se afastar dele para viver uma história com outro homem que ela já não ama mais. O Edgar perguntará o que quer dizer o fato desses dois irem para a cama em um certo momento, questionando se ela deixou de amar o outro homem. A Graça explicará que não necessariamente seja isso, sugerindo que a pessoa só possa estar passando por um momento de carência ou ainda que existem diversas outras hipóteses e possibilidades. A Graça dirá que o fato de uma mulher ir para a cama com outro homem não quer dizer de maneira alguma que os sentimentos dela tenham mudado, afirmando que a melhor coisa que ele tem a fazer é conversar com essa moça de uma forma franca e direta, pois de nada adiantará conjecturar e queimar um monte de neurônios sem uma conclusão. E de fato o Edgar concordará. O Pedro vai começar a tratar toda a família e os funcionários da casa com muita educação e deixará os irmãos abismados, acreditando que há algo de errado com o rapaz. O Pedro vai até pedir um beijo dos irmãos, enquanto ambos afirmam que o rapaz está começando a assustá-los. É aí que o Pedro justificará que às vezes é necessário quebrar a cara para cair na real,
até que a fisioterapeuta chegará no local. A Teresa batalha, dirá que pelo visto terá uma bem dura pela frente, mas prometerá que já teve que fazer coisa muito pior do que botar um garotão de pé novamente. O Ariclenes vai até a casa da Marta para conversar com ela e revelará que a Susana levou a Cecília para morar na casa dele. A Marta afirmará que essa é uma excelente ideia, garantindo que ninguém prejudicará o Ari ao saber que ele cuidou dela. A Marta vai até lá conversar com a Cecília, que revelará não pretender permanecer ali por muito tempo. A titia vai garantir que a falta de memória é uma bênção e que talvez não suporte a verdade. A Amanda entrará na sala e pedirá ajuda para localizar um vestido, e a mulher se reconhecerá na Amanda, além de comentar que a Júlia não gostava dessa altivez que ela também possuía. Cada vez mais intrigado, o Edgar resolverá ir até a redação da Moda Brasil para conversar com a Marcela. O Edgar não medirá palavras e será bem direto, afirmando ter ido até lá para fazer uma pergunta simples e direta, especificamente sobre quem a Marcela ama, ele ou o Renato. A Marcela ficará sem saber o que responder e começará a chorar. Ele vai perguntar se pode encarar a reação dela como uma resposta, mas a mocinha finalmente decidirá se manifestar. A Marcela admitirá que o que ela sente pelo Edgar continua tão vivo como antes, mas explicará que aconteceu muita coisa. O filho da Bruna ficará atordoado e a mineira explicará que nos últimos meses diversos acontecimentos afetaram sua vida. É aí que o Edgar falará para Marcela que o que é mais irônico é o fato de que todo mundo crucificou a Luísa, mas no fim das contas, a única mulher que o amou e ama de verdade é ela. A mãe do Paulinho ficará revoltada com o comentário e fará uma revelação. A Marcela vai contar que descobriu que foi a Luísa quem armou tudo para que o Renato descobrisse sobre o Paulinho e voltasse para o Brasil. Chocado, o Edgar tentará mudar de assunto e voltar a falar sobre os dois. É aí que a Marcela vai jogar na cara do Edgar que foi ele que falou na Luísa e foi ele que teve a coragem de compará-la com a Megera. A Marcela ainda argumentará que se o Edgar espera dela um amor cego e perverso como o da Luísa, então deve ficar com essa fulana, além de pedir licença ao Edgar, porque precisa continuar trabalhando. Após descobrir que a Luísa armou com o Giancarlo para separá-lo da Marcela, o Edgar conversará com a Bruna, que o aconselhará a jogar tudo para o alto e encarar uma nova empreitada em sua vida profissional. O Edgar desabafará com a mãe, dizendo que a Luísa sabia que o Giancarlo faria de tudo para afastar a Marcela dele, para ficar com o neto próximo. O Edgar também vai contar que enquanto Giancarlo fazia o trabalho sujo, a Luísa ficava na sombra, sem dar a cara a tapa. Indignada, a Bruna vai se perguntar como pode alguém amar a infelicidade de duas pessoas, garantindo que isso é muito baixo. A Bruna também afirmará que tem que ser muito vazia e infeliz para fazer uma coisa dessas. O Edgar decretará que para ele foi a gota d'água, porque se a Luísa quiser ficar com a agência, ótimo, garantindo que para lá ele não volta mais. O Edgar ficará surpreso com o apoio da Bruna, que dirá que talvez isso tenha acontecido para o Edgar procurar algo que o motive, que dê mais sentido à vida do rapaz. A Bruna ainda vai sugerir que o filho volte para a fotografia. O Edgar vai admitir que nunca se sentiu tão perdido, tão desmotivado consigo e com as pessoas ao seu redor. Nesse momento, a Bruna abraçará o filho e dirá que ele está em um momento de transição, mas que tem certeza absoluta de que todos esses conflitos vão transformá-lo em uma pessoa melhor. A Jaqueline decidirá ir atrás do Jaque para pegá-lo no flagra e encontrará o Crápula e a Clotilde comemorando com champanhe que seu plano tenha supostamente dado certo. Inconformada, a Jaqueline partirá para cima dos golpistas e prometerá que a vingança que tem em mente vai fazer com que eles cheguem a lamber o bueiro. Assim,
A Jaqueline sairá de lá aos prantos, apesar de prometer que vai rir por último, além de jogar spray de pimenta nos olhos do Jaque para dizer que ele jamais vai recuperar a marca. Ainda indignado com a revelação da Marcela sobre o jogo sujo da Luísa, o Edgar chegará com sangue nos olhos na agência. Ele começará a quebrar vários objetos em sua sala, até que a Luísa entrará para saber o que está havendo. O Edgar já estará transtornado e exigirá que a Luísa saia dali e suma da vida dele. Logo, a megera vai querer saber por qual motivo ele está falando daquele jeito com ela. Sonsa, a Luísa exigirá saber o que aconteceu e ainda vai se referir ao Edgar como amor, afirmando que ele sabe que pode contar com ela. O Edgar pedirá um favor, vai segurar a Luísa pelos braços e a colocará para fora da sala, voltando a mandar a maluca sumir da vida dele. Entretanto, mesmo sendo escorraçada, a Luísa abrirá novamente a porta e perguntará por que ele a está tratando daquela forma. Nesse momento, o Edgar vai simplesmente explodir, sem ser capaz de controlar sua revolta. O Edgar vai contar que sabe de absolutamente tudo, especificamente que a Luísa armou para o Renato voltar para a vida da Marcela. Assim, olhando nos olhos da megera, o Edgar vai garantir que nunca vai perdoar a Luísa por isso. A malvada dirá que ele está nervoso e que vai buscar água para acalmá-lo. Porém, para o desespero da Luísa, o Edgar vai se virar e dará um aviso, mandando ela não insultar a Marcela, nem muito menos ele, achando que ele vai cair nas mentiras dela outra vez. A Luísa insinuará que a Marcela aprontou algo para ele estar assim, se recusando mais uma vez a assumir os próprios erros. É aí que o Edgar ficará cada vez mais inconformado e exigirá que a Luísa lave muito bem a boca antes de falar da Marcela. O Edgar ainda dirá que depois de tudo isso, se a megera não sai, ele fará isso por ela, já tratando de colocar suas coisas numa caixa. O Edgar demonstrará estar decidido de sua decisão. Assim, o Edgar jogará na cara da Luísa que, já que foi a própria que teve a ideia de se colocar como sócia, deseja dar os parabéns para ela, porque vai ficar com a agência e com absolutamente tudo. A Luísa vai ponderar que foi ele quem a chamou para ser sócia. Porém, o Edgar lembrará que ela colocou isso na cabeça dele. O Edgar vai afirmar que a Luísa sempre o usou e manipulou, sendo que depois distorcia as coisas de uma forma que o trouxa aceitava e ainda por cima agradecia. O rapaz dirá que já perdoou muita coisa dela, mas trazer o Renato de Londres não tem perdão. O Edgar ainda vai perguntar se a Luísa tem noção que por causa dela ele pode ter perdido o amor de sua vida. É aí que a vilã falará que a Marcela não quis reatar e a culpa agora é dela. A Luísa vai exigir que o Edgar admita que foi a infantilidade dele que afastou a Marcela. O rapaz afirmará que pode ter sido um moleque, mas que capacho da Luísa ele nunca mais vai ser. Novamente, o Edgar mandará a Luísa ficar com a agência, porque essa, aliás, é a única coisa que resta para ela. Antes do Edgar sair, a Luísa vai puxá-lo e suplicará para que ele não vá embora. O Edgar vai agarrar com força os braços da Luísa e exigirá que ela nunca mais se meta na vida dele, a empurrando em seguida e saindo de lá determinado. Assim, a vilã cairá em prantos, desolada e sem saber o que fazer. A Isabel vai ver o Edgar saindo do escritório da Marcela e comentará que, pelo visto, a mocinha não consegue se decidir entre o Edgar e o Renato. A Isabel vai falar para Estela que não entende o fato da Marcela ter feito o Renato sofrer tanto e agora que estão separados ela não desgrudar dele. A Estela vai falar para Isabel que é muito grata pelo carinho que ela tem com o Renato, afirmando que se um dia os dois acertarem, terá o apoio integral dela, apesar de apontar que a história do filho com a Marcela ainda não está encerrada. É aí que a Isabel vai garantir que permanecerá lutando pelo Renato. Após passar a noite com o Julinho e deixá-lo sozinho na manhã seguinte,
o Thales correrá atrás do cabeleireiro para pedir perdão. Ele vai até o salão e implorará para ser ouvido, argumentando que não pediria para falar com Julinho se não estivesse morrendo por dentro por tê-lo magoado. O Armandinho vai atrás da Stephanie e, antes de ser expulso pela vilã, o rapaz afirmará que quer tratar com ela sobre um assunto que muito lhe interessa, especificamente dinheiro. A Cecília vai andar pela vila e acabará sendo vista pela Dona Mocinha, que de imediato reconhecerá a antiga colega de trabalho, enquanto a mulher estará se recordando do passado a todo instante, chegando até a sentir vertigens. A Jaqueline vai até a casa do Ariclenes com o intuito de se vingar do Jaque e afirmará para o estilista que tem uma proposta irrecusável para ele, sugerindo que os dois juntem suas marcas. E aí, pessoal, você está gostando da novela? Sim ou não? Acha que o Thales merece o perdão do Julinho? Me conta a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Pessoal, o vídeo ainda não acabou e tem mais um acontecimento bombástico sobre a sua novela favorita. Basta clicar nesse vídeo que está aparecendo aí na sua tela. Estou te esperando!